Oi, desculpa te incomodar. Eu preciso descer na Avenida Paulista. Você pode me avisar quando o ponto chegar, por favor? Claro, avisa sim. Ah, valeu. Que música você tá ouvindo? Aquela música Scar Tissue do Red Hot Chili Peppers, sabe? Aquela da Tati e do Rodrigo na Malhação. Você assiste? Malhação? Eu não, você assiste? Eu não assisto, não. É a minha irmã que assiste. Eu não assisto, não. Ah, tá. Mas essa música aí é boa? É sim, é muito boa. O videoclipe é bem legal também. No clipe, a banda tá tipo num carro e parece que eles tomaram um monte de porrada, mas eles continuam seguindo viagem, continuam no carro. E eu achei muito legal, né? Sei lá, não importa as porradas no meio do caminho, você tem que continuar viajando, né? Tem que continuar seguindo. É bem isso mesmo. Eu vou ter que assistir. Tá, é uma lição que eu tô precisando aprender, inclusive. Aliás, você conhece um livro que chama Senhor dos Anéis? Ah, eu já ouvi falar assim. Parece que vai sair um filme, né? Isso, por isso que eu comecei a ler os livros. Muita gente tá indicando. Tem um personagem nesse livro, o Gollum, que fica viciado no anel, que faz ele se sentir importante. Ele larga a vida dele inteira pra ficar preso em uma caverna, só focado em proteger esse anel. Surreal. Nossa, deve ser um putanel esse aí, hein? É, deve sim. Mas o que eu penso mesmo é no Gollum, sabe? Sozinho lá por tantos anos, só pensando no bendito anel, enquanto a vida fora da caverna segue sem ele. E ele só tem olhos pra aquilo. É bizarro. Pode crer, né? E o que será que a gente trata como esse anel aí na vida e a gente nem percebe, cara? Isso que eu pensei, cara. Eu nem consegui dormir direito quando eu cheguei nessa parte do livro. Ah, para pra pensar, imagina isso, tipo, num namorado ou numa namorada. Tem um monte de amigo meu que fala com orgulho, assim, quanto tem ciúme de namorada, que protege a namorada. Eu nunca entendi isso, cara. Eu nunca entendi ciúmes. Ia ser muito legal namorar com alguém que te incentiva a fazer as coisas e não com alguém que te prende. Por mim, eu não sei se isso vai mudar quando ficar mais velho, sei lá, né? Mas achar alguém pra crescer junto ia ser muito legal, né? Imagina, você perde a oportunidade de fazer alguma coisa foda na vida porque a pessoa que tá com você não deixa você fazer. Certeza. E, e por que você disse que você precisa aprender a lição do clipe? Então. Ai, seu ponto já é o próximo. Ah, tá bom, valeu. A gente conversou um monte de coisa, mas eu nem sei seu nome. É Joana. Ah, beleza, legal, Joana. Talvez a gente se encontre aqui mesmo nesse ônibus um dia. Um dia espero. Adorei te conhecer, tchau. Tchau. Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais 4 cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados: Dinho Corleone, Samuel Magnus, Palos e Tina. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a cabine do tempo. E salve, salve, cabineiros! Estamos de volta com mais um Cabine do Tempo, nosso podcast de filmes clássicos. E dessa vez vamos falar de um dos filmes românticos mais marcantes de todos os tempos, né? Estou falando da trilogia do Antes, onde a gente vai começar pelo Antes do Amanhecer de 1995. E eu sou Samuel Magnus e eu ainda acredito no romance, rapaz. Estou aqui com o Mano, se apresente, garotinho. Fala aí, galera, eu sou o Dinho Corleone. E, cara, esse filme é realmente, cara, pra assistir ele você tem que acreditar no romance, cara. Mas existe, macho, existe romance, mas não corta. Não, existe, cara, existe. Tô aqui pra ver que romance existe mesmo, cara. Não corta a bola do Jesse e da Celine, não, mas... Eu estou aqui também com outro garotinho apaixonado. Se apresente, garotinho. Romance é só na ficção ou na vida real também, hein? Essa é uma pergunta interessante. Se você falar que não, sua mulher te bate, hein, Cetista? É melhor você falar que tem na vida real também, senão ela vai te bater, cara.
Pois é bom que o Dio também falou o nome dele, né? Que é o Cetis, também tá aqui com a gente. Olha aí, e pra fechar essa equipe pra discutir desse filme belíssimo, chamamos, né, uma opinião feminina, chamamos a Joyce, né, uma psicóloga pra entender a mente do Jesse e da Celine junto com a gente. Joyce, por favor, se apresente. Oi, aqui é a Joyce, e quando a conversa é boa, você vai longe. É tanto que até pra gravar a introdução a gente demora 3 horas. É verdade. Olha aí, pois vamos começar a falar de Antes do Amanhecer, depois dos contatos da cabine. Então vamos lá. Muito bem, cabineiros, antes de começarmos o podcast, vamos para os contatos da cabine. Se você é novo aqui na cabine, sabe que a gente está em todas as redes sociais, como @cabine do tempo. A gente está no Facebook, está no Twitter e está no Instagram e YouTube. Essas duas últimas que a gente é muito mais exclusivo, né? Sempre saindo coisas lá do nosso site. No YouTube a gente sempre está indicando games. Toda quarta-feira tem nossas indicações de games lá no YouTube. Então segue a gente, aí YouTube/cabine do tempo. E também o nosso Instagram, né, que é @cabine do tempo. Lá você pode mandar os seus áudios, seus feedbacks. E a gente sempre tá postando indicações exclusivas do Instagram, falando sempre de algum filme ou seriado. Ó, vou falar até alguns exemplos aqui para vocês conferirem lá. Ó. Fizemos um mini review da série em anime Parasita. E a gente falou o que a gente achou dela, fez indicações lá, segue lá. E no YouTube a gente também indicou os games da Plus, se realmente vale a pena esse último mês de julho, né? E também falamos do último exclusivo da Sony, as nossas primeiras impressões, né? Porque o jogo é muito grande e eu não consegui zerar ainda, galera. Então ficou as primeiras impressões de Ghost of Tsushima. Confere lá no YouTube do Cabine. Além, é claro, lá no Instagram a gente fez uma pequena homenagem ao mestre Ennio Morricone, que nos deixou no último dia 6 de julho, onde a gente indicou 9 filmes com as trilhas sonoras dele, que são mega marcantes. Se tirar a trilha sonora, o filme não é o mesmo e não funciona tão bem e perde sua alma. E falando em alma, temos que falar também de um clássico do cinema que não tem alma alguma no sentido do assassino, né? Que é Psycho, dos anos 60, filme Psicose, do famoso Bates Motel, né, de Alfred Hitchcock. Assistimos recentemente, né, viajando por mais de 60 anos no tempo, e a gente indica lá no review se ele vale a pena ou não até hoje, que é uma das metas aqui do Cabine, quem sempre tá viajando pelo tempo e vendo se tem coisas atemporais, seja filmes, seriados ou até mesmo músicas. Pois bem, cabineiros, fechamos aqui nossos contatos da cabine e vamos para o podcast. Vamos lá! Você está ouvindo o Cabine do Tempo, o podcast mais injusto e democrático da internet. Acho que aqui é Vila. Você vai desembarcar aqui? É chato. Eu queria tê-la conhecido antes. Eu gostei de conversar com você. Eu também. Foi um prazer conhecê-lo. Olha só, eu tive uma ideia meio maluca, mas se eu não te pedir isso agora, eu vou ficar atormentado o resto da vida. O que é? Eu quero continuar conversando com você. Eu não sei bem qual é a sua situação, mas eu acho que nós temos uma certa ligação, certo? Também acho. Pois bem, então, escuta, aqui vai, viu? Proponho o seguinte, você devia descer do trem comigo aqui em Viena e passear comigo pela cidade. O quê? Vamos, vai ser legal, vem. Vamos fazer o quê?
Eu sei lá, eu só sei que eu tenho que pegar um voo amanhã de manhã, às 9h30 das linhas aéreas austríacas e não tenho dinheiro para um hotel. Por isso, eu só ia passear por aí e seria muito bom se você viesse comigo. E se eu der uma de maluco, você pode pegar o próximo trem? Tá bom. Pense desse jeito. Pule uns 10 ou 20 anos pra frente. E está casada. Só que o seu casamento já não é mais o mesmo de antes. Aí você começa a culpar o seu marido. Começa a pensar em todos aqueles caras que conheceu na vida, o que poderia ter acontecido se ficasse com um deles, certo? Pois eu sou um desses caras. Portanto, pense nisso como uma viagem no tempo de lá pra cá. Para descobrir o que está perdendo. Olha, o que isso poderia ser é um gigantesco favor, tanto para você quanto para o seu marido, descobrirem que não estão perdendo nada. Eu sou um perdedor tão grande quanto ele, sem motivação, desinteressante, que você fez a escolha certa e está muito feliz. Vou pegar minha bagagem. Now we are together, sitting outside in the sunshine. Então, negados, estamos de volta e para iniciar aqui a pauta, uma perguntinha inicial, como a gente sempre faz em todos os cabines, que é justamente filmes puramente românticos morreram, porque vocês sabem que hoje em dia tá cheio de comédia romântica por aí, né? E também tem filme de drama com tons românticos, né? Mas filmes puramente românticos são mais raros, né? O que é que você acha disso, Setista? Primeiro, o que você quer dizer com filmes puramente românticos? Quais são as características de filmes puramente românticos? Gostei da pergunta, que voltou pra mim o foguete. Sim! Muito obrigado. Muito obrigado. Agora responde. Agora... Filmes puramente românticos são aqueles filmes que a gente meio que acompanha os personagens desenvolvendo o relacionamento deles, né? Tanto evoluindo a forma que eles se tratam, como a forma que eles envelhecem juntos, né? Eu vou dar um exemplo aí bem típico, que é Diário de uma Paixão. É um filme romântico, puramente romântico. Ele não tem... O tom dramático não domina ele. Ele tem drama, mas o tom dramático não domina ele. O objetivo dele é contar uma história de um desenvolvimento de um romance, né? De um casal se apaixonando, namorando, noivando e se casando e desenvolvendo esse romance deles, né? Até eles ficarem velhinhos, né? Mas tem poucos exemplos desse tipo, né? Por exemplo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Sensacional. Eu acho que ele é muito mais drama do que um filme de romance, né? Ele é o drama da perda, né? O foco dele é a perda. O foco dele é a perda. Pra mim, eu gosto de filmes que fazem releituras ou fazem subversões dos temas e dos gêneros que a gente já conhece. Então, pra mim, filme romântico, por exemplo, tem um filme dos anos 80 que é bem romântico também. Eu esqueci o nome, cara, com o John Cusack. O nome em inglês é Say Anything, mas eu não sei. Eita, Set Stone. É aquele filme que o John Cusack pega aquele rádio na cabeça. Pra mim, ele é o melhor filme de romance, de relacionamento dos anos 80, porque ele foi no final dos anos 80 e ele pegou todas as características dos filmes românticos dos anos 80, tipo Ferris Bueller, Gatinhas e Gatões, todos aqueles que a gente já conhece e gosta pra caramba, e ele subverteu bastante, assim, ele focou no relacionamento da menina do filme com o pai dela e tal. Então foi muito legal. Então eu gosto de filmes que subvertem essa ideia de filmes românticos. Então, um dos filmes românticos mais legais que eu já vi na minha vida, que o Dinho ama, é o 500 Dias com Ela. Eu amo esse filme, eu adoro esse filme. Muito bom, eu gosto demais desse filme aí. Você já assistiu esse filme, Joy? Vi não, ainda não. É muito bom, Joy, muito bom. Mas eu sei qual é, já vi trailer, já vi os pôsteres. Pois é. O que é mais legal no 500 Dias com Ela é a edição do filme, né? Porque ele sempre, o diretor, né, que é o Mark Webb, ele sempre traz uma forma de contar a história do personagem naquele dia específico, né? Porque a gente fica viajando no tempo através dos dias que ele interage com ela, né? E tem momentos dramáticos, tem momentos de comédia, mas tudo é focado no relacionamento dele, desde o início até o final, e o impacto que isso traz na vida dele. Caraca, esse filme é muito bom, bicho. Mas eu diria que um filme classicamente romântico é o Ghost, por exemplo. Ghost. Esse é romântico mesmo. Eu ia falar dele. Esse é romântico demais. Eu ia falar dele, né, bicho?
Tem um filme que eu gosto muito, galera, que é do ator, que o Dinho já sabe que eu sou fãzaço dele, que eu sempre faço essa piadinha com ele, que ele pode ficar bom em todos os filmes, porque o bicho é foda demais, que é um filme do Gerard Butler, que é PS Eu Te Amo. Vocês já assistiram esse filme aí? Já vi, já cansei de ver esse filme. Demais. É bom esse Nossa, filme. muito bom. Eu vi esse aí. Rapaz. E o que eu acho legal dele, né, que ele trabalha também com flashback, né, que é desenvolvendo o relacionamento deles, e também no presente, que é mostrando todas as ideias que ele teve pra diminuir o luto da esposa já dele, vi né? esse filme, já vi esse filme. Ele é bem legal, né? Porque eu acho, né, Joy, que a personagem do filme, a depressão dela já tá tão forte que ela realmente teria que tomar remédios pra diminuir o impacto da depressão nela, porque a ideia do personagem do Gerard Butler é sempre ficar mandando cartas pra ela, lembrando de coisas legais que ela fazia, ou que eles faziam juntos, ou dando uma ideia do que ela deveria fazer pra sair dessa depressão e desse luto que ela teve, né? Porque ela era muito dependente dele, né? Então, tanto que ele sabia que já ia morrer de câncer, só que em vez de contar pra ela, ele preferiu fazer várias e várias cartas dando dicas pra ela se sentir melhor. É muito bom, bicho, é muito bom esse filme aí. Aí, como eu te falei, a depressão dela aí tá mais voltada pra questão do luto, né? Pois é. Só que o problema é que ela não tava conseguindo superar, né? E as cartas dele estavam ajudando ela, né? Nesse sentido de superar essa depressão, né? Mas muito bem, galera, falamos de muitos filmes românticos e vamos iniciar essa trajetória que é justamente falar desses filmes do Richard Linklater, né? Um diretor que o Dinho não sabia, não sei se o Setish já sabia disso. Setish, você sabia que a história da trilogia do Antes foi baseada de fatos reais do diretor Richard Linklater? Eu sabia, cara. Eu achei Só muito eu que legal não a sabia. história. Só eu que não sabia. Porque tu não lê a pauta, mas... Não, eu achei muito legal a história e eu achei legal que, tipo, a ideia dele de fazer o filme foi pra tentar capturar o que ele sentiu, né? Isso eu achei um objetivo muito, muito legal dele de montar o filme como se fosse uma maneira dele sentir de novo o que ele sentiu quando ele encontrou a menina lá em Chicago e tal, né? E por mim ele conseguiu, né? Porque foi sensacional. Pois é, ele conheceu uma garota, né? E na verdade ele revelou esse segredo porque até 2013, que foi o lançamento do último filme, né? Do terceiro filme, que é o Antes da Meia-Noite, ele revelou através de entrevistas, né? Até o jornal britânico, né? Foi uma entrevista que ele fez pro jornal britânico The Times, né? Que ele falou que foi uma experiência que ele teve, que ele conheceu uma garota e eles passaram uma noite juntos, trocaram os telefones, mas com o tempo o relacionamento esfriou e não deu continuidade ao relacionamento. Não foi o amor da vida dele. Só que aquela noite que ele passou com ela foi tão marcante, o Richard Linklater, que ele resolveu fazer um filme baseado naquela noite. E na cabeça dele, ele achava que ela iria se tocar e iria vir na estreia do filme dele, para agradecer e tal, o que ele fez. E isso nunca aconteceu, porque ela acabou falecendo antes, né? Ela acabou falecendo alguns dias antes do lançamento do filme. E ele ficou sabendo também há pouco tempo sobre isso aí. Caraca! Mas ela morreu, tipo, muito perto do lançamento do primeiro filme, o que foi pior, né? Sim. Aí o que acontece? Esse filme, galera, é tipo uma realidade alternativa que o Richard criou do que aconteceria se os dois tivessem ficado juntos e tivessem desenvolvido esse relacionamento, né? Tivessem envelhecido juntos. E o filme 2 é meio que uma continuação do roteiro. O filme 3 é que é totalmente novo, né? Que é realmente uma realidade alternativa que ele criou. Mas tanto o filme 1 como o filme 2 são inspirações da vida real. Era o que ele queria que tivesse acontecido com ele, ele passou isso pra película, né? Os roteiros dos filmes dele. É tanto que todos os filmes têm um roteiro assinado por ele. Ele tem alguns roteiristas de apoio, né? Mas ele é que é o roteirista principal de todos os filmes. E ele que encabeça a história, né? E cria todos esses diálogos da Jessie com o James. Não, na verdade, né? Porque o primeiro, eles estavam fazendo o roteiro enquanto eles estavam gravando lá em Viena. Uhum. E o Ethan Hawke e a Julie Delpy, que são os atores principais, ajudaram ele bastante no roteiro, mas eles não ganharam crédito como roteirista. Uhum. E isso até incomodou eles bastante, mas aí no segundo filme eles já ganharam e no terceiro filme ganharam também créditos como roteirista, porque foi meio uma amálgama dos três, né? Mereciam. E pra escrever o roteiro, pra escrever as experiências deles, foram experiências dos três, né? Os três se juntavam pra escrever e eles meio que juntaram todas as experiências deles pra poder escrever uma história só.
Então eles mereciam, né, ter esse crédito de roteirista, e ainda bem que no terceiro eles conseguiram, né? Pois é, e só completando a história do Richard, o nome da amada dele lá era Amy, e ele ficou sabendo nas gravações mesmo do filme, né, que ela tinha morrido através de um amigo dela que mandou uma carta avisando sobre isso e tal, e ele acabou falando isso na entrevista que ele deu pro The Times, né, sobre esse acontecimento. Eu achei bem legal isso aí, porque é literalmente a arte imitando a vida, né, o cara realmente passou aquela experiência dele pro filme, né, isso é bem legal, por isso que é tão importante esses filmes que a gente pode dizer filmes de arte ou filmes independentes, porque realmente você vê a alma do diretor, né? É tanto que eu assisti recentemente, eu até comentei com o Dinho, eu não cheguei a falar com o Cetista, que ele não tá no grupo, esse baitola, mas a gente comentou lá no grupo da gente sobre o filme 1917 do Sam Mendes, né? E você vê que é um filme que tem a cara dele e ele deu o máximo pra fazer esse filme, que é a mesma coisa que aconteceu aqui com o Richard quando ele fez essa trilogia aqui, né? Que casou tão bem os atores que, como o Cetista falou, eles ajudaram também no roteiro, né? E acabou criando essa amálgama que o Cetista falou, né? Que todo mundo junto consegue criar essa história tão legal que justamente começa eles com 26 anos, né? A gente pode entrar pra sinopse. Cetista, por favor, a sinopse do primeiro filme lá de 95, Antes do Amanhecer. Bom, o primeiro filme são dois jovens que se encontram num trem e que decidem passar a noite juntos e se conhecer. Na Europa, né? Na Europa, né? Em Viena, na verdade. Então é basicamente isso. Acho que é bem. Isso é outra coisa que eu acho que é o ponto forte do filme, é não ter complexidade. A simplicidade do roteiro, né? Sim, duas pessoas andando, conversando, e é isso aí. Ponto final. E tudo que vem através dessa experiência, né? Lógico que não é só sobre isso, tem vários temas e coisas acontecendo ao redor dos diálogos e através dos diálogos, mas a premissa do filme é basicamente essa. O filme também tem muita locação, né? No mesmo local, né? Eles vão em vários locais no primeiro filme. Eu até acho que o primeiro filme tem muito mais locações do que os outros filmes. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive. Eles vão pra muito mais locais, interagem com muito mais locais, jogam fliperama, conversam no bar, vão pra uma festa de rock, conversam com o vidente, conversam com um cara que faz uma poesia. Então é tanta coisa que eles passam no filme, cara. Tu lembra que ele fala até com os doidinhos que faz uma peça, que tem um cara que é uma vaca, só que a gente acaba nem vendo essa peça, né? Só ouve os caras falando dela, mas a gente não chegou a ver no filme, né? Verdade. Mas o primeiro filme, ele tem muito disso. Ele mistura a interação deles com a locação e os diálogos casando com essas locações que eles passam, né? As locações meio que traz esse charme também pro filme, que a gente vê que são locais genuinamente românticos também, né? Porque sempre estão passando por essas áreas que meio que inspira eles mais ainda a se empolgar com aquele relacionamento que eles estão tendo, né? As locações informam o diálogo, né? Aonde eles estão, eles vão naquele barzinho, aí vem a vidente, aí a vidente gera um tema de conversa que eles conversam sobre. Sim. Os caras também lá, o cara da vaca e tal também. Então, todo lugar que eles vão meio que gera um tema diferente, né? Gera uma conversa, um tema diferente que mostra pra gente a personalidade deles. Por exemplo, a vidente, a Celine adora uma vidente, adora coisa mística. Já o Jesse, ele é muito cético. Ele não acredita em coisas sobrenaturais, né? Não acredita em nada e ainda tira o barato dela por causa disso, né? Pois é. E eu acho muito legal isso aí pra desenvolver os personagens e pra gente entender como é que funciona a cabeça dele, né, cara? Então isso é muito bom e isso se reflete mais ainda no próximo filme, que é justamente a continuação lá em 2004, que é Antes do Pôr do Sol, que revela o que é que aconteceu com eles no primeiro filme. Eu chamo a Joy pra falar sinopse de Antes do Pôr do Sol. Sinopse do segundo filme, o que eu consigo passar aqui é que como é que acontece esse desenvolvimento deles, né? Como eu assisti em sequência, eu cheguei no segundo achando que ia pegar as mesmas pessoas, mas são pessoas completamente diferentes. Sim. É isso aí. São as mesmas pessoas, só que 10 anos, né? Eu tava até comentando com o Dinho que eles viajaram o mundo inteiro, fizeram um bocado de coisa e tal, e tiveram altas experiências, a gente aqui na Liseira torcendo pra pelo menos viajar só pelo Brasil mesmo, e eles meio que quase que mudaram o mundo ali, e é legal a gente saber o que foi que aconteceu com eles depois de 9 anos, né, que é a diferença do filme pro outro. O interessante é que você acha, por algum motivo, que eles realmente tiveram contato e que eles estão ali não por acaso, mas que tem um motivo, né? Não combinaram e eles estão ali depois de anos e vão dar continuidade à história deles, mas na verdade não é bem isso que acontece. É bem legal isso aí. E Dinho, continuando a sinopse da nossa trilogia, Antes da Meia-Noite, o que é que seria a sinopse de Antes da Meia-Noite aí, garoto?
Cara, o terceiro filme é praticamente o quê? Ele é a sequência dos dois, tá? Que é o quê? Eles ficaram... O primeiro filme se conheceram, o segundo eles meio que ficaram juntos. Se reencontraram, ficaram juntos, e o terceiro... Prestaram conta no segundo, hein? Sim, e no terceiro é aqueles que eles já estão mais vividos, eles já são um casal, ele tem filhos, um casal de gêmeas, né? Então, e praticamente eles estão vivendo uma vida de casados praticamente, entendeu? E é interessante. Outra visão 9 anos depois também, quando eles acabam ficando juntos, cara. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas no fim dos 3 filmes eu senti que fica em aberto a questão de se eles vão continuar juntos ou não, né? Sim, todos os 3 filmes fazem isso. Você fica... Não, mas aí a gente vai falar no final, mas eu acho que claro que eles ficam juntos naquele final. Será, Diogo? Será? Não, tudo bem, eles se acertaram ali, mas será que eles vão conseguir os planos? Tipo, elas vão ter 80 anos, eles vão estar juntos? Pô, eu não acredito nisso. Pois é. O jeito é esperar mais 10 anos pra sair a continuação. Pois é. Mas vamos falar isso quando a gente for analisar o roteiro dos 3 filmes, mas antes vamos falar um pouquinho dos dados técnicos do filme, né? Quem é quem. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o filme 1, o Setista tava falando, né? Que negócio de orçamento, essas coisas. Filme 1 custou só 2,5 milhões de dólares e faturou 6 milhões ao redor do mundo. Ainda custou muito ainda, cara, porque praticamente o filme não tem... É só locação, mano. O cara tá andando praticamente, entendeu? É só locação, é verdade. Verdade. E também, né, continuando, né, fez muito sucesso o filme 1, porque praticamente, né, quase 3 vezes, né, o valor do orçamento. Filme 2, 2,7 milhões, botaram mais um dinheirinho aí, né, mas faturou muito bem, cara, 15 milhões, né, ao redor do mundo, assim, criou muitos fãs pra franquia, né? E o filme 3, a negada se empolgou mesmo. Aumentou mais ainda, 3 milhões de orçamento, que eu também não porque aí no terceiro filme a gente tem que pagar ator pra falar, entendeu? Botou mais gente, né? Botou mais gente e tem que pagar também lá os outros atores, tá ligado? Pois é. E o filme faturou muito mais, né? Faturou 21 milhões, né? Foi o filme que mais rendeu da trilogia, foi o filme 3, né? Provavelmente o Ethan Hawke e a Julie Delpy não aceitaram um pagamento no terceiro, mas aceitaram uma porcentagem do lucro, né? Deve certeza que é isso. Por isso que o filme não custou muito pra ser filmado. Porque o Ethan Hawke hoje é um puta ator. O cachê dele deve ser gigantesco. Então, por ser esse filme, por ser todo esse histórico, eles devem ter feito um esquema assim, com certeza. Pois é, e continuando pro diretor, né, o Richard Linklater, ele fez algumas coisas, né, dentre elas, a gente pode citar até filmes assim comuns, né, a própria que eu tava até comentando com o Jim e Off, o filme Escola do Rock, com o Jack Black, é do Richard Linklater. Tu lembrava disso aí, Setista? Ele é o diretor, mas ele não é o roteirista, né? Não, eu sei, mas eu tava falando então, da parte... Não é dele. Não, eu sei, mas é um filme assim comum, né? Que não é muito a cara dele, né? E ele fez um filme de comédia. Outro filme também muito bom. Eu tô falando mais do destaque, né? Porque ele teve muita coisa, ele teve seriado também. Mas assim, o que a gente pode destacar também é Boyhood, né? Que foi um projeto que ele fez também com Ethan Hawke. O Boyhood é sensacional, cara. Você é louco. Muito foda. Que ele gravou intercaladamente um crescimento, né, de uma criança até a vida adulta, até os 18 anos. Porque eu acho que o que é mais fraco no Boyhood, porque, por exemplo, aqui na trilogia do antes, o que é mais forte são os atores principais. Já no Boyhood, o mais fraco é o ator principal. Ele é muito ruim, velho. Eu acho que o que faltou realmente foi um ator bom ali. E ele não conseguiu captar que o ator era ruim desde o começo. Porque se botasse um ator melhor, acho que aquele filme seria muito melhor. Mesmo com ator ruim. Mas Samuel, mas aí também é cruel, né, mano? Eu também acho o filme bom por causa dos coadjuvantes. A mãe dele, né, que faz o filme, que eu esqueci o nome da atriz. Sim, a mãe dele é boa. Pois é, ela é muito boa, mas o pivete que cresceu, macho, ele ficou... À medida que ele ia crescendo, ele ia ficando pior, doido. Na interpretação dele, ele é muito ruim, doido. É muito ruim o ator, bicho. Eu acho que é o que mais penou no Boyhood, é isso, né? Basicamente, assim, o que tem destaque, né, na carreira dele, assim, os mais conhecidos é a trilogia do antes, o Boyhood e o Escola do Rock, né? Uhum. E continuando aqui, pessoal, temos aqui o elenco de destaque, né, que é justamente, como o Sexista falou, o Ethan Hawke, a Julie Delpy, tem gente que chama de Julie Delpy, eu sempre chamo de Julie Delpy. E o Ethan Hawke, ele fez muitos filmes bons, né, Dinho? E muitos filmes oitentistas, né? Ele fez o primeiro filme que eu vi dele, que já é um filmaço, que é aquele O Dia de Treinamento com
Denzel Washington. Denzel Washington. Ele mesmo. Ele fez o Gattaca também. Sim, Gattaca também, que é muito bom, né? Com a Uma Turma, né? E a galera tem que ser perfeita nesse filme, né? Tem que ter o gênio perfeito e ele faz aquele esquema de manipular pra ser o gênio perfeito. Cara, ele como ator, galera, tem 83 créditos. Meu irmão, isso é praticamente 2 a 3 projetos por ano, né? O caba, como o cientista falou, é procurado pra caramba, bicho, é muito reconhecido. Mas a gente pode destacar também, tu lembra, Dinho, daquele filme que ele fez, Sessão da Tarde, que eles fazem uma cabine pra viajar pro espaço, tu lembra disso aí? Não, esse não lembro não. Ele é criança nesse filme, mano. Ele é criança. É Viagem ao Mundo dos Sonhos, Dinho. Tu lembra dele? Viagem ao Mundo dos Sonhos? Acho que de nome eu lembro agora. Mano. Mas assim, os filmes assim, que eu me lembro assim, que tem mais destaque dele são esses. Mas ele fez muita coisa, né, mano? Tem muita coisa que o Ethan Hawke fez. O cara tem uma carreira inacreditável. E passando para Julie Delpy, ou Julie Delpy, eu posso falar assim que tem um filme dela, Dinho, não sei se tu lembra desse filme, eu acho que tu assistiu. O Lobisomem Americano em Paris, tu lembra desse filme, tu? Ah, foi ela que fez, né? Caraca, mano. Eu não tinha nem lembrando. Eu vi esse filme, só que eu não lembrava que ela fez a trilogia do antes, cara. Pois é, mas ela é a lobisomem que transforma o carinha do segundo filme do Lobisomem Americano. Mas o filme inteiro, ela tá nua, doido. Não sei se tu lembra, o filme inteiro ela fica nua no filme desse Lobisomem Americano em Paris, né? Que é como se fosse o Lobisomem Americano em Londres, né? Só que a parte 2 que é em Paris, cara. Acho que ela participou de um dos Vingadores também, ou do filme do Capitão América, alguma coisa assim. Ela participou da Era de Ultron, né? Ela era a Madame B, né? Uma das vilões do filme. O que mais que ela fez? Ela faz muito filme francês também, né, cientista? Aí a gente meio que fica por fora, que não chega aqui no Brasil, mas esses filmes. Pois bem, a gente falou aqui do elenco, né? Que basicamente são eles dois, porque o restante é quase figurante, né? Ah, sim, todos, né? Todos são figurantes. O foco é nos dois mesmo. Pois é. Mas vamos começar a falar do roteiro, né? Do primeiro filme, o Antes do Amanhecer, cientista. E eu já queria destacar o início do filme, né? Que Celine está lendo um livro e tem um casal discutindo. Olha só, reflexo aí do terceiro filme, que futuramente foi spoiler aí pro terceiro filme. Que é justamente o casal tendo uma DR. A Celine fica pé da vida com isso e vai sentar ao lado do Jesse. E os dois, isso meio que foi o pontapé para os dois começar a conversar, né? Porque eles ficam meio que puxando assunto sobre o casal que tava discutindo. É tanto que ela senta, estou olhando aqui, ela dá altas olhadas aqui pro Jesse e tal. Aí o Jesse olha pra ela não olha pra ele. Aí fica esse negócio de um só. Nesse primeiro, eu não sei se vocês acharam, mas ela tem muito mais iniciativa do que os outros. Sim. Quando eles estão em frente àquela igreja, é ela que chama pra entrar, é ela que dá o beijo nele. Sim. Eu senti que ela tava mais ativa, assim, nos outros ela mais... O Jesse, ele é meio acanhadão, né? Porque ele não toma iniciativa pra ficar com ela, né? Ela que toma a iniciativa pra ficar com ele, né? Inclusive, no segundo, é ela que vai procurar ele, né? É ela que acha ele lá quando ele tá autografando os livros. É verdade. Mas aí ele não tinha como achar ela, né? Então, acho que isso não é... O segundo filme não é nem iniciativa. Mas a pergunta que eu tenho, geral, que é a pergunta que eu venho querendo perguntar há muito tempo já, desde que a gente começou a falar de gravar cast, tudo, que eu tenho muita curiosidade. Eu nunca conversei com nenhuma mulher sobre esse filme. Que assistiu todos os filmes e tal, e gostou, tudo. Então, Joy, uma pergunta pra você. Eu assisti o primeiro filme quando eu tinha 30 anos, ou dentro da faixa dos 30 anos, né? Perto dali. Então eu tive perspectivas diferentes do primeiro, do segundo e do terceiro filme e tal, beleza. Eu tenho uma visão, sendo homem, da idade que eu tenho, específica da Celine e do Jesse. Então eu tenho uma visão... Do segundo filme, tu tá com a idade dele. De qualquer filme. De qualquer um dos três. Eu tenho uma visão específica sobre a personagem. Agora, o que você acha da personalidade do Jesse no primeiro filme? Quando a gente for pro segundo filme, a gente fala do segundo filme especificamente sobre a personalidade dele lá. Mas no primeiro filme, o que você achou da personalidade dele, como ele se portou, as ideias dele, as coisas que ele falava? Porque a minha ideia da Celine é aquela mulher forte, independente, bonita, disposta a sabe, fazer coisas diferentes, porque ela saiu do trem com ele, né? Tem várias ideias interessantes, várias conversas interessantes, coisas legais pra falar, tal. Ela tá disposta a ser aberta até um relacionamento com ele e tal. Olha, vendo assim, né? O diálogo deles, pra idade que eles têm, eu acho muito maduro. O nível da conversa, eles falam de tudo, inclusive. E, na verdade, a Celine, ela tem esse ímpeto de guiar a conversa. No que o Jesse é muito bom? Em seguir.
Ele tem um humor que cativa ela, entendeu? E eu acredito que o fato de eles terem saído de relacionamentos recentemente, entre aspas, porque ela fazia 6 meses e ele fazia alguns dias, né? Certo. Eu fiquei impressionada com isso porque os términos recentes que eles tiveram estavam ali abertos um para o outro naquele momento. E decidiram que ia ser aquilo. Eu achei muita coragem da parte dela, porque você falou, eu vejo ela como uma mulher empoderada, assim, e tal. Naquela conversa eu senti que ela abriu o lado da Celine criança, na verdade, como ela era inconformada com a forma que os pais dela queriam que ela fosse, dos medos que ela tinha, medo de avião, medo daquilo. Eu senti que ali, na verdade, ela estava se permitindo. Ela deixou, eu vou deixar o Jesse me conhecer, e aconteceu de ele gostar. Foi isso que eu entendi. Porque nenhuma mulher vai sentar na frente de um cara e dizer, olha, meus pais me criaram assim, e aí eu sou inconformada com isso, eu tenho medo de... Não, ninguém vai fazer isso, entendeu? Mas ela fez, ela deixou. E aí ele gostou. Não, essa parte dos pais eu tenho uma visão diferente, porque ela falou bastante durante todos os filmes, na verdade, né? Mas mais no primeiro mesmo. Que os pais dela estão juntos há, sei lá, 30 e tantos anos, há bastante tempo, não se divorciaram, estão juntos até hoje. E eles sempre deram bastante liberdade pra ela. E ela reclamava que ela não tinha o que reclamar dos pais, né? Os pais eram tão... Na verdade, a liberdade que eles ofereciam pra ela era uma liberdade controlada. É assim, tudo bem, você pode cuidar de animais, mas só se você for veterinário. Entendeu? É verdade. Não é uma liberdade completa. É verdade. E aí ela, em todos os filmes, ela tenta dizer isso, que ela quer a liberdade que ela quer, não é a liberdade que querem deixar ela ter. Isso aí se reflete também nos outros filmes, tanto o terceiro, principalmente o terceiro, meu irmão, é a revolta zona doideira que ela tem no terceiro, viu? Mas assim, defendendo o Jesse, ele que convidou ela pra ir pro vagão lá de restaurante, né? Pros dois conversarem mais lá, mais à vontade, né? Do que não ficar só conversando. Senão ele ia ficar sozinho até o outro dia. Pois é. Mas não é, acho que não é nem defesa do Jesse, porque uma coisa que a Joy falou que eu não tinha percebido, que é uma perspectiva legal que eu não tinha até agora, e é verdade, é esse negócio que o Jesse era muito bom em ser reativo, né? A Celine tinha a vida mais interessante, né? Sei lá, Europa, fazia muito mais coisa. O Jesse ainda era mais... Foi visitar a namorada em Madrid, mas não queria fazer mais nada. No primeiro filme ele não era nada, praticamente. Ele era só verdade. um estudante que tava na Europa. Sim. Ele começa a ser alguma coisa quando ele escreve sobre ela, inclusive, pra vocês verem como ela é sempre o centro. Eu não sei como ela não se incomodou com isso. É mesmo. Ele é tipo Eduardo e Mônica, né, mas isso aí. Essa perspectiva é legal de que ele é muito bom na reatividade, porque isso mostra como eles se complementam mesmo, porque eu imagino um cara que nunca teve o universo dele expandido tanto, né? Então ele morava no mesmo lugar, fazia a mesma coisa com os meus amigos, era tudo basicamente a mesma coisa, não tinha nada de muito diferente. E aí ele vai conhecer essa mulher no trem que, sabe, mostra um monte de ideias novas pra ele, fala um monte de coisa que ele pensava, mas nunca conseguiu colocar em palavras, né, de uma maneira coerente assim. E ele era rápido com as respostas, né? Então ele sempre tinha uma resposta e uma perspectiva sobre o que ela falava. Então eu enxergo assim mesmo, é verdade. Ele era muito bom pra ser reativo, eu acho que isso que encantou mais ela, né? E eu achei legal também, isso que você falou dela se permitir, mais a parte criança dela, porque ela falou pra ele no primeiro filme, que ela decidiu que ela tinha se apaixonado por ele quando ele contou a história da avó, né? Sim. A avó, Que ele era uma criança fazendo arco-íris com a mangueira e tal. Ela falou que foi essa história que encantou ele a ponto dela decidir sair no trem. Então eu acho que era isso que ela tá vindo atrás mesmo, esse retorno à juventude, né? But you were much more to me, just so you know. Mais uma impressão que eu tenho, não sei se vocês vão ter também. Vocês não acham que o Jesse ele é mais apaixonado pela Celine do que ela por ele? Eu acho que ele é arriado dos 4 pneus até por causa da maturidade dela e dos pensamentos dela, que é como se ela estivesse ensinando ele, entendeu? É como se ela fosse mais velha. Apesar dos dois terem a mesma idade, isso é natural, a mulher é muito mais madura do que o homem em 99% dos casos, né? E eu acho que essa maturidade dela fez ele se apaixonar mais ainda por ela. É verdade. E o lance dele ter essa inocência em algumas coisas, eu acho que isso chamou a atenção dela. Mas a impressão que eu sempre tive foi que o Jesse sempre foi muito mais apaixonado pela Celine do que ela por ele. Eu acho que são atrações diferentes, na verdade.
Eu enxergo que ela precisa dele, ou ela é encantada por ele por motivos diferentes do porquê ele é encantado por ela. E isso a gente vê, acho que no terceiro filme a gente vê as consequências disso, mas eu enxergo que a intensidade é a mesma, só que de maneiras diferentes, entendeu? Entendi. Eu acho que ela precisa dele também, tanto quanto ele precisa dela. Pois é tanto que quando ele convida ela pra sair do trem, né, ela não coloca dificuldade, né? Ela sai assim de boa. É tanto que tem até algumas pessoas que a gente conversou que achou isso aí bizarro. Acho que diziam que nenhuma mulher em sua sã consciência faria o que a Celine fez, que isso seria irreal. Não, mas essa pessoa disse que quem nos dias atuais sairia, tipo, mas isso não é nos dias atuais. Exatamente. Nos anos 90, né? Pois é. Não, contexto é tudo, né? E assim, quando você diz que eles precisam do outro, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Precisar. Eu acho que eles descobriram que eles funcionam juntos e que através da verborragia deles, do diálogo, eles conseguem se encaixar e se entender. Eu acho que essa é a melhor coisa. Eles falam sobre tudo, cara, sobre a vida, a existência, política. E quando eles compartilham fatos da biografia deles, tipo, sobre os avós, quando ele pergunta pra ela como é que tá a avó dela, eu acho que isso dá um tom de intimidade que você não consegue mensurar. Eu tinha certeza que ela ia sair do trem com ele. E não só porque o filme dependia disso, né? E a melhor cena, antes dela sair, ela dá uma olhada pros dois lados e pula com vontade, com os dois pés no chão. Ela vai, tipo, tô indo, é isso mesmo. Se ela for fazer isso, ela vai pular de cabeça, né? E eu acho que o filme também passa muito isso, né, pessoal, em relação à química que certas pessoas têm, né, que é muita gente chama de química, que é justamente aquela interação que você tem com a pessoa, pode ser um amigo, pode ser realmente uma namorada, que a química é tão forte que vocês ficam íntimos muito mais rápidos se comparado a outras namoradas que teve, ou outros tipos de amigos, fazendo esse tipo de comparação. E a química dos dois é muito forte, né? Eles são diferentes, mas são diferentes que se complementam, né? Então é por isso que eles acabam meio que se dando tão bem por causa disso, né? Porque é um diferente que se complementa um ao outro, né? Samuel, tu fala química e eu falo conexão. E é tipo, cara, se você encontrar esse tipo de conexão, seja com um amigo, com um parceiro, mantenha. Porque é muito difícil mesmo. Que é justamente a conexão mais difícil que tem, que são pessoas que têm gostos diferentes, experiências diferentes que se complementam, né? Porque muita gente busca pessoas que têm gostos iguais, né? Gostos parecidos e tal, e acha que é a melhor forma de estar com alguém é alguém que seja assim, né? E o mais difícil é encontrar alguém que tem gostos totalmente diferentes e você se dá bem por causa disso. Você se encaixar com isso, né? É verdade. É incrível. Sem fazer o outro perder a individualidade. Porque não é porque você agora é um casal que só existe a personalidade do casal. Cada um tem a sua e tem a do casal, entendeu? É verdade. Eu tô naquela parte que eles estão com aqueles maluquinhos lá que iriam fazer a peça lá da vaca, Satifs, que eles acabaram não vendo no filme. Que foi uma das coisas que eles passaram, mas a gente não viu, né? É verdade. O carinha, o magrinho ia se vestir de vaca, mas não... Não, eles até falam quase no final do filme, a gente nem foi ver a peça, né? Dos caras, pode crer. Em relação às coisas que eles discutem, a gente pode abordar também no roteiro que foi muito bem construído em relação à personalidade deles. Eu acho que aquela discussão que eles têm em relação, assim, como é que eu posso dizer, cara? A Celine, ela fala com ele quando eles estão num bonde, certo? Uhum. Que ela fala sobre as experiências que ela teve, assim, de amor. Ela pergunta pro Jesse se ele já amou e ele acha isso muito forte. Que amor é um negócio assim muito forte. Ele fala mais em atração física, né? Quando a primeira atração física que você teve, Celine? E ela já dá uma chibatada nele perguntando qual foi a última vez que ele sentiu amor por alguém. E ele fala que isso é muito forte. E isso revela muito da personalidade dos dois, né? E no terceiro filme, Samuel, desculpa te cortar, ela pergunta pra ele a mesma pergunta e ele fala outra coisa. É verdade. Ele fala que é ela, aí ela não acredita nele. Ela fala, não, eu não acredito que eu fui seu primeiro amor. Eu lembro disso aí. É porque ela faz essas perguntas, ela tava despida e eu acabei não prestando tanta atenção, mas eu lembro que ela pergunta. Mas eles estão no carro, eu acho que é no início do terceiro filme, é no carro. É no carro, né? Eu pensava que era aquela parte do final, mas eu pensava que era a parte do final. Ele realmente não sabe o que foi que falaram ali no final, viu? Ele realmente não sabe, ele não tava prestando atenção.
A gente vai ter que falar pra ele o que aconteceu, né? Não, ele não terminou de ver o filme. Ele só viu até aquela cena lá e pronto. Não, essa parte que eles estão no bonde eu achei legal. Eu percebi isso também, Samuel, agora que eu assisti de novo e tal, e analisando melhor, ele faz muita mudança de assunto, e eu também acho que isso é maturidade, né? Porque a primeira coisa que ele pergunta, de experiência sexual, qual foi a sua primeira experiência sexual e tal, pra mim é aquilo de maturidade, e ela tem um arsenal, e eu não uso arsenal no sentido de que eles estão em guerra um com o outro, porque eles não estão, eles estão se complementando, e eu concordo com isso, mas o arsenal dela de coisas pra falar e pensamentos e coisas que ela acha, que ela quer conversar e que ela quer saber dele, é tão a mais do que ele tem pra ela, que a parte dele é tão superficial nessa parte de... Durante os 3 filmes, ele foca muito em sexo. O 2 nem tanto. É um dos motivos do porquê eu gosto... O 2 é o meu preferido, mas... Meu também. O 2 também é o meu preferido, sabia? Ih, já tô falando os preferidos, hein, Bruno? Justamente o 2 também pra mim é o meu preferido. Então, mas eu acho que é isso, porque eles estão tão longe um do outro no primeiro, porque ao longo do filme, a Celine, ela vai trazendo ele mais pra ter pensamentos mais interessantes, pensamentos melhores e tal, coisas mais legais pra falar, mas no começo é isso, primeira experiência sexual, ele ficava muito abraçando ela, colocando o braço atrás dela, ficando perto, não sei se vocês perceberam a linguagem corporal dele, era muito ficando perto, e ela sempre com os braços pra baixo, entendeu? Sim. Então isso me incomodou muito no Jesse, muito. Então esse é um dos motivos do porquê eu perguntei pra Joy o que ela acha da personalidade do Jesse, porque o Jesse do primeiro filme me incomoda bastante. O Jesse do segundo filme não me incomoda tanto, porque eu acho que é um outro contexto, e quando a gente chegar lá a gente conversa sobre isso. E o Jesse do 3 meio que volta pro Jesse do 1. Um pouco. Então ele me incomoda mais, ele me incomoda também no 3, mas o Jesse do primeiro, eu ficava pensando toda hora assim, ela deve estar achando, tipo, nossa, que porra esse cara ficar perguntando quantas vezes eu fiz sexo, qual foi a minha... vamos conversar de outra coisa, tá ligado? Tipo, eu ficava pensando que ela ficaria pensando nisso, sabe? Vai pela época também, cientista. Não acho que é época não, isso. Eu acho que sim. Não acho que é época. Sabe por quê? Porque aí a mulher, ela tava mais, tipo... Ela respondia o cara antigamente. Hoje em dia, a mulher tá pouco se ferrando, tá ligado? Ela vai querer ficar falando de sexo só tem esse de assunto, tá ligado? Eu acho que... não, eu concordo com você em relação a ela, mas tô falando em relação a ele. Sim, em relação a ele só ter isso pra falar, até hoje, isso é eterno. Não, homem é tudo retardado. Homem daqueles caras que fica mostrando piroca no mês da mulher, tá ligado? Mas esse papinho do homem, viu? Nós que somos homens, a gente sabe que a gente faz isso com a mulher, quando a gente pergunta esse tipo de coisa, é pra saber o nível da mulher no sentido da safadeza, se ela gosta de safadeza. Não, mas peraí, eu não fico mandando. Mas não é assim, não, Samuel, não vem com essa não. Mano, o diretor quis passar isso, mancho. Os homens fazem isso, bicho, com as mulheres. Não. A Joy já deve ter passado por esse tipo de pergunta, assim, que o cara vem com essas perguntas mais agressivas, assim, pra ver a personalidade da mulher, entendeu? Nesse tipo de... Eu acho que eu me envolvi com as pessoas certas, porque ninguém nunca me perguntou isso, não. Então, tá vendo? Eles tinham acabado de se conhecer, cara. Não é. Eu acho que é a imaturidade. Porque, sim, lógico, quando, sei lá, você conhece uma menina e você quer ficar com ela, tal, vocês conversam bastante, eventualmente a conversa vai pra sexo. Isso é normal e natural e lógico que acontece. Só que o jeito que foi passado no filme, esse foi um dos erros, eu acho, que o filme teve, ou foi deliberado, né? Que eu gosto de pensar que foi deliberado, porque eu gosto muito dessa trilogia, então. Mas, por isso que eu acho que foi imaturidade de ele não tem mais nada pra falar, ele não tem nada pra adicionar na conversa de interessante, então ele vai pro que é familiar pra ele. Só que ela decide meio que responder, e ela responde meio por cima, e mesmo essas perguntas, ela responde com mais a parte filosófica do negócio, né? Porque ela conta a história do menino que queria ficar com a amiga dela, aí o menino ficou com ela, né? Então, toda aquela parte de como ela se sentiu e tal, o que ela achava nele que era atraente. Então ela não falou muito de sexo, ela meio que levou pra um lado mais legal da conversa, e aos poucos ele foi percebendo que essa conversa de focar em sexo, essas coisas, não ia rolar, porque ela era muito mais avançada nesse sentido que ele. Então ele foi largando ao longo do filme, mas essa conversa no ônibus me incomodou bastante por causa disso. Aí, Joy, eu queria a sua percepção disso. Por favor, o que você achou dessa parte e desse contexto? Eu não tive muito essa impressão que vocês tiveram, esse incômodo com o Jesse do primeiro filme. Eu senti, na verdade, que no primeiro ele se mostra
muito libertário. A princípio ela não sabe por que ele tá ali. Ele é um viajante que vai ficar um tempo num canto, depois vai pra outro. E aí o que captura ela, que eu sinto, né? É o humor dele, esse fato dele ser libertário e ele entrar na onda dela, se ela falar de um tema. Ele sabe dar continuidade e se interessa as coisas que ela fala, inclusive. Eu acho que quando ela fala dos pais dela, né, pra ele, de que quando ela dizia que queria uma coisa, eles direcionavam pra outra, é que essa vontade dela de ser realmente compreendida no que ela quer. E quando ela conversa com ele, eu sinto que é isso que ela tem. Ela sente que ele realmente escuta, ele devolve pra ela as coisas que ela fala. E eles conseguem rir junto dessas coisas, até das trágicas, então... Eu não senti esse incômodo nele. Eu senti, na verdade, eu acho que ele estava bem agradável no primeiro. O fato dele ser engraçado, libertário, viajante, desconhecido, capturou muito ela. E é tanto que tem uma cena, né, Joy, que mostra muito, assim, o que eles estão sentindo, assim, a empolgação dos dois e tal. É a cena da cabine, né? A cena da cabine eu acho massa demais. Não falam nada. Boa. É só os olhares. Ele olha pra ela quando ela tá olhando e vice-versa. É muito boa aquela cena. E não tem diálogo nenhum, cara. É só expressão corporal e o olhar deles, né? Isso é muito bom, cara. E aí é por isso que eu não consigo sentir que alguém gostava mais, entendeu? Porque algumas cenas fazem com que você tenha esse nível bem equiparado. Na troca de olhares, Tudo bem, ela tomou a iniciativa, mas ele foi, aí eles se beijaram, entendeu? Não tem como dizer, ele gostava mais ou ela gostava mais. Acho que eles estavam ali no ponto mesmo. E a história por trás dessa cena é muito legal também, porque a música que eles colocaram foi uma música que o Linklater escolheu. Ele não contou pra eles e não mostrou pra eles antes da cena qual música que era. Então, quando eles colocaram o disco lá... Quando eles têm aquela primeira reação de dar aquela risadinha, é uma reação real porque eles não sabiam que ia ser aquela música. Caraca. E aí a Julie Delp falou que esse negócio de, tipo, um olha pro outro e o outro vira a cara e tal, foi um ritmo que eles encontraram ali sem combinar. Então, eles... Improviso! Olhando. É a cena. Eles, tipo, o direcionamento era esse, mas foi tão bem casado de, tipo, um olhava pro outro e aí o outro virava a cara, aí o outro olhava, aí ficava aquele negócio de quero tocar, quero beijar, será que é o momento? Não, você consegue ler os pensamentos deles só pelas expressões. Então aquela cena é sensacional mesmo. É verdade. Muito legal. Mas tem uma cena assim, galera, que eu não entendi muito bem. Eu queria até que vocês dessem um olhar de vocês aí, que é a cena do cemitério, que a Celine leva ele pro cemitério, que eu achei até meio mórbido, sabe? Deles irem pra esse cemitério aí fala aquela história daquela garota e tal, que tinha a mesma idade da Celine. Olha, é ponto turístico, Samuel, não tem nada de mórbido. É, mas o cemitério, sei lá, eu achei muito esquisita essa cena, ó. É ponto turístico ali, cara. Eu acho que é só ele tentando mostrar que eles realmente podem falar sobre tudo, inclusive sobre morte. Pois não é? Sim. Não, e acho que é mais uma volta a esse tema de infância, né, que a Joy tava falando, porque ela fala bastante durante essa cena de que ela tava lá quando ela era criança e aquele túmulo daquela menina de 13 anos impactou muito ela, e aí ela falou, então ela ainda, olha eu aqui agora, eu cresci, eu tô adulta agora e ela continua com 13 anos, porque ela tá morta, né? Então eu acho que é mais uma variação desse mesmo tema de retorno à infância, assim, né, que é algo que impactou muito ela quando ela foi ver e tal. É tanto que depois dessa cena, galera, vai pra cena da roda gigante e lá a Celine toma a iniciativa e tasca o beijo dele, meu irmão. Isso aqui é mulher de iniciativa, meu irmão. Essa cena foi muito legal mesmo. Eu adorei essa cena. Eu achei bem real esse negócio de como funciona de verdade, sabe? Tipo, esses momentos de primeiro beijo, essas coisas. Foi uma experiência que eu achei bem realista, assim. Até aquela cena ali eu achava que quem ia tomar atitude era ele, né? Mas... Pois é, o Jesse, macho, é tipo o Joel, macho. Ele espera a mulher chegar, mano.
Aí é tanto que eles que passa depois, eles vão pelo parque e ficam se divertindo pelo parque e tal, né? E muitas das cenas é mais eles se divertindo e conversando, né? Andando pelo parque e tal. E eu queria destacar, depois dessa cena aí, a cena da vidente, né? Que ela lê a mão da Celine, né? E o Jesse meio que caçou disso, porque não acredita nesse negócio de coisa sobrenatural e tal. Aí eu acho que ele tá sendo meio babaca no filme, hein, cara. Porque tem uma hora que ela fala, não, beleza, você não acredita, eu meio que acredito. Só que aí fica... Aí, como o filme ele tem meio que plano sequência, né? Aí eles vão lá, eles levantam da mesa, eles vão continuando andando e conversando, continuando o papo. E ele ainda fica nessa pra tentar meio que mostrar a opinião dele que a mulher é uma trambiqueira, mas tá bom, fera, fica ali. Aí eu me incomodei nessa parte. Tipo, não precisava o cara ficar batendo a mesma tecla ali, querendo bancar o fodão. Eu não curti não, tá ligado? Eu não sei bancar o foda. Não, então, tá vendo como eu achei também que ele não precisava, mas pra mim... Eu tenho essa visão sobre esse tipo de assunto também. Então eu concordei com ele. Mas eu concordo com você que ele foi bem... não agressivo, mas ele foi bem insistente num negócio que não precisava ser, né? Pois é. Inclusive, ela reclama disso, né? Ela disse que ele ficou parecendo um menino. Ela só faltou falar. Se fosse hoje em dia, ela ia falar, mano, que maluco chato. Fala de outra coisa, sei lá. É tipo isso. Eu acho que ele tava se sentindo livre o suficiente pra dizer, inclusive, que achei isso ridículo bastante. Pois é. É tanto que depois tem uma cena, depois dessa, que eles vão conversando e tal, e eles passam por um cara que tá fazendo poesia, meu irmão. Isso me incomodou a cena da vidente dele frescando com ela me incomodou, mas esse do cara da poesia me incomodou demais, mano. Aí é a mesma parada que eu falei, ele querendo ser o babacão, tá? Ele é o espertão, tá? O cara já tinha o texto meio pronto? Tinha, o cara tá ali querendo ganhar uma grana, beleza. A mulher gostou? Gostou, mas não. Aí ele falou, mas eu não quero bancar o chatão. Mas você sabe que ele já tinha o texto meio pronto, né? De novo, falar isso, cara, fica na sua, mano. A mulher gostou, beleza. Não foi nem ele que deu a grana, foi ela que deu a grana do cara. Foi, ele deu, tanto que ele deu as moedinhas, ela deu nota pro cara, né? Deu notas e ele deu moedinha, mano. Mas quando é pra cigana lá dançando a dança do ventre, aí ele dá o dinheiro. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, Olha aí. É engraçado que cada um de nós teve um puta do incômodo com o Jesse em momentos diferentes e basicamente pelos mesmos motivos, né? Essa personalidade meio podrona dele no primeiro filme. Você não enxergou? É porque ele é meio imaturo, mas eu consigo entender algumas colocações dele, tipo... Eu senti que, na verdade, ele tava se sentindo livre pra dizer isso pra ela. E também porque ele tá meio que representando os homens, né? Porque a maioria dos homens são céticos, né? Nós homens, a gente é muito mais cético que as mulheres, né? As mulheres... Eu não sei dessa informação, não, mas... Você não acha isso não, Joy? Tu não acha isso não? Eu acho. Eu acho que a Celine representa aquelas mulheres que acreditam realmente em coisas sobrenaturais, em horóscopo. Porque é difícil você ver um homem que acredita em horóscopo. Eu tenho amigos que se identificam com ela. Eu tenho amigos, homens, que se identificam com a Celine. Pois e vice-versa. Mas tem que convir que em relação a essas coisas de astrologia, eu tô sendo meio babaca que nem o Jess, é foda. Tá sendo. Cancela o Samuel, gente. Mulher gosta de horóscopo e homem é cético, homem é racional. Né, Samuel? É assim que funciona homem e mulher? Mas assim, porque a gente vê muito mulher gostar de horóscopo, né? E eu fico olhando, mas isso aí não funciona não. Não, gente. Vocês estão andando nos lugares errados e falando com as pessoas erradas. Mas mudando de assunto, porque eu estou sendo muito Jess. Uma cena que eu gosto muito é a cena do telefone. Não tem cena melhor do que essa, que eu gostei demais. É muito boa, muito boa. Que é justamente eles falando o que é que acharam um do outro, né? Pro amigo, né? Meio que pojando uma conversa, né? Justamente pra ter a noção do feedback, né? Da pesquisa de clima, pra ver se o negócio tá andando bem, né? E quem é que tem a ideia de fazer essa dinâmica aí? Mais uma vez, é ela guiando a cena. Foi a Celine. É ela que disse que vai ligar pra amiga dela. É sempre ela, cara. Ela é sensacional. Essa cena eu achei muito legal. E eu acho que era uma maneira que eles estavam usando de... Nesse ponto, eles já estavam, acho que como já era noite e tal, o tempo deles já estava começando a chegar no fim, eles estavam
querendo fazer várias perguntas de como que vai ser daqui pra frente e tal, mas nenhum deles queria iniciar essa conversa, né? Porque quando você começa a levar pra vida real as coisas, acaba a magia, né? Então foi uma maneira deles meio que desassociarem, mas ainda saber o que um achou do outro, né? Ou se eles iam querer ficar juntos ou não, ou por quanto tempo, esse tipo de coisa. Então foi uma maneira que eles encontraram de fazer isso. Eu achei bem legal também, e achei que foi muito bem feito, porque até ela zoa ele quando ela faz o amigo dele, né? Ela interpreta o amigo dele. Sim, faz a voz zona grossa. E aí, mano? E aí, bro? E aí, mano? Beleza, mano? Sabe? Então eu achei muito legal isso. Eu lembrei muito do então, Dinho nesse momento. Lembrei muito do Dinho. E aí, mano? E aí, mano? Tem a cena seguinte, que é justamente a locação do barco, que eles tentam combinar como é que eles vão fazer pra se despedir, como é que eles vão pensar daqui pra frente, que é justamente o que você estava falando anteriormente, né? E eles justamente conversam sobre isso aí, né? E de lá é que eles vão pro bar e o Jesse faz um negócio que eu achei mega estranho e o cara acreditou, que ele disse que ia passar depois pra pagar um vinho, né? Vocês lembram disso aí? Você tem que acreditar em mim. Enquanto isso, a Celine tá roubando as taças de vinho lá e botando dentro da bolsa. Coitado do cara, nunca recebeu o vinho, mano. Pois é, e ainda perdeu as taças, viu? Essa cena eu achei meio bizarra mesmo, mas antes disso, eles falam também sobre quando eles estão indo lá jogar o fliperama e tal. Sim. A Celine fala da avó, isso eu achei bem irônico, né? Porque a Celine fala da avó dela, que a avó dela era apaixonada por um outro cara, e o Jesse falou pra ela, eu imagino se ela conhecesse, porque ele falou, isso é uma projeção que ela tem desse cara, porque como ela não ficou com ele, né, ela era apaixonada por um cara que não era o vô da Celine, né, a Celine falou pro Jesse, e aí o Jesse falou pra ela, se ela conhecesse o cara mesmo, ela ia ver que o cara não é tudo isso é projeção romântica, porque ela não conseguiu ter encontro com ele depois e tal, e o tempo todo eu fiquei pensando, sabendo, né, da história do futuro, Jesse e da Celine, o que acontece, pensando, que ironia, né? Toma, porque nojinho, tu vai fazer o mesmo. Não, é basicamente isso, porque eles demoram 9 anos pra se ver de novo, né? Imagina se isso fosse verdade pra Celine, né? Ela ia ver o Jesse de novo 9 anos depois e ia ver que ele não é tudo isso, sabe assim? Sim, é tanto que depois dessa cena aí do vinho, né, que eles pegam as taças, eles se deitam assim num campo, né? Que é bem coberto. Essa cena eu não entendi muito bem como é que foi essa locação, não, porque eles meio que estavam em um local público, né? Mas era tipo um jardinzinho coberto, eu não sei explicar direito como é que fizeram isso, e lá que foi que eles tiveram o amor, né? Fizeram amor, né? Que ela diz no segundo filme que não foi bem assim, né? É bom que ela disse que não lembrou. Não, mas nós não sabemos disso no primeiro filme, não mostra eles não fazendo mostra, sexo, não né? mostra, é verdade. Isso aí só vai ser discutido no segundo filme, porque eles fazem o gesto, chega o dia e estão indo se despedir, né? E fazem aquela burrada lá de não entregar o telefone um pro outro, né? Não, mas antes disso, uma cena muito legal é que eles estão andando até o trem, e aí eles param, eles estão num beco, e eles ouvem uma música, né, que tem um cara tocando um piano harpa lá, sei lá, um negócio bem... Não é um piano, então é um instrumento bem diferente, assim. Não é um órgão? É um órgão, não é? Pode ser, eu não lembro direito. E aí eles começam a dançar no meio do beco lá e tal. E isso eu acho que... Sim, é massa essa cena aí. Essa cena eu achei legal porque é uma cena que meio que fortalece um pouco essa ideia de estranheza, né? De tipo, que o que aconteceu com eles foi bem diferente mesmo e fora do padrão. E eles estavam 6 horas da manhã num beco em Viena, ouvindo um cara tocar uma música num órgão e eles dançando, entendeu? Isso é uma cena que acontece em um milhão, sabe? Assim, é uma coisa bem, bem diferente. Então, eu achei muito legal essa cena e meio que adicionou pra magia da noite, né? Pra eles continuarem pensando sobre... Com certeza essa cena acabou no livro do Jesse. Não, e aquela cena que ela falou assim, eu quero te olhar, eu quero lembrar sempre de você desse jeito, aí cada um ficou olhando um tempo antes deles dançar, entendeu? Aquela cena foi legal também, foi muito boa. Também, é verdade. Eu tô na parte que eles estão se despedindo e a cara de tristeza dela é inacreditável, né? Ela tá muito mais triste do que ele, viu? Eu lembrei de uma coisa do início, ó. Que ela disse que na verdade foi ele que teve bons argumentos, né? Foi ele que convenceu ela a descer do trem. Porque vocês lembram que isso até é usado depois no último filme. Ele diz que ela devia descer do trem por alguns motivos. Porque se não estivesse casada e insatisfeita. Vocês lembram disso? Sim, eu lembro disso aí. Vixe, lá pelo terceiro filme acontece essa passada na cara aí, ó. Eita. Ele volta nisso, é verdade.
E é tanto, né, que o filme termina, né, o primeiro, com esse gancho aí, né? Se eles realmente vão se encontrar, se realmente vai acontecer. Eles marcam de 6 meses, né? Porque também eu achei bizarro, um pega o telefone do outro, entendeu? Tipo, eu achei, caramba, não, pega o telefone, escreve. Aí os caras, não, a gente vai acabar se odiando, vai acabar esfriando, mas pô, mano. Aí marcaram 6 meses depois, aí é foda, mano. Não, uma coisa que eu achei muito legal, e é uma coisa que eu achei bem realista também, né, por alguns motivos, é quando eles estavam no barco, eles ficaram falando assim, não, então, vamos ser só... Por que não pode ser só sobre essa noite? É só essa noite, a gente vai ter uma puta de uma noite legal, não vamos se preocupar com amanhã, não tem problema, sabe? Eles tentando ser bem práticos em relação a tudo, assim. Ah, beleza, e, sabe, tentando se enganar de que eles podiam passar por isso sem se machucar muito, mas chegou na hora do trem, eles se desesperaram, cara. Um olhou pra cara do outro e falou, não quero que acabe, eu também não quero. Aí eles, então, puta, como é que a gente pode fazer? Aí começou esse desespero de, tipo, pelo amor de Deus, isso não pode acabar, não pode ser isso, não sei o que lá. E, cara, e nesses momentos, toda a racionalidade vai pra merda, né? Pois é, macho. É tanto que isso me incomodou um pouco, porque ficou, assim, pra mim, né? Ficou um pouco inverossímil, porque tu esperar 6 meses sem contato de porra nenhuma, telefone, carta, diabo 4, 6 meses num local. Mancha, é muito tempo, cientista. Tu é doido, mas 6 meses é uma vida, mancha. É muito tempo, doido. Eu acho muito esticado. Eles foram conectados por um casal que tava em crise, entre aspas, assim, né? Tava tendo uma discussão. E eles tiveram, né? Tinham acabado de sair de relacionamentos fracassados. Acredito que eles estavam buscando essa coisa do ideal, que você vê que no segundo filme, na verdade, essa idealização toda faz com que eles sofram muito até se reencontrarem, né? É verdade. Aquela noite foi tão maravilhosa que eles acharam que aquilo era o ideal, que eles nunca mais iam ter. Inclusive ela fala, né? Os homens passam por mim e casam. Não, e é o ideal, né? Eles acham que aquilo é o ideal, ou é a ideia deles de ideal, e no fim acaba sendo o ideal mesmo, né? Porque o Jesse escreveu 3, 4 livros sobre aquela noite, sobre o relacionamento deles. É tão ideal que ele quer de qualquer jeito reviver aquilo e continuar revivendo aquilo através dos livros, através da escrita e tal. Então isso eu acho muito interessante também. Acabou sendo ideal, só que eu concordo com você, isso estragou, porque eles acham que eles tinham que voltar aquilo sempre, né? E é irreal achar que esse nível de intimidade é uma coisa que dá pra manter por muito tempo, né? Ou com uma certa consistência. É difícil, cara. Só retornando ao final do primeiro filme que eu tô vendo aqui. O final do primeiro filme, quando os dois se despedem, cada um vai pro seu canto, ela vai pelo trem e ele desce lá a estação. A gente volta em cada locação que eles passaram e a locação tá lá vazia, né? Um tom melancólico, tocando uma música bem triste. E isso, pra quem assistiu na época, porque é até bom a gente revelar qual foi a ordem que vocês assistiram primeiro, né? Eu, por exemplo, assisti primeiro o segundo, eu achei na locadora, e eu já tinha visto em alguns sites na época, isso era em meados de 2005, eu acho, 2005, 2006, e o filme era muito bom e não tinha um na locadora, tinha só o 2. Aí eu peguei e aluguei o 2. Desde o primeiro. E eu, na verdade, eu não vi na época. Eu vi porque o Cetista ainda a gente falou, bem antes da gente imaginar gravar, o Cetista falou, não, assiste a trilogia do antes, ok. Aí eu fui lá e baixei os filmes pra assistir, cara. Pois é. Vem em mim. Vem em mim que é sucesso. Pois bem, cabineiros, fechamos mais um Cabine do Tempo. O Dinho vai deixar aqui a enquete, né? Se o filme é atemporal, se ele merece ser lembrado ou esquecido. E é claro, né? A gente também vai trazer essa discussão, o que aconteceria se fosse aqui no Brasil essa história do Jesse e da Celine brasileiros. Como é que seria, Dinho Corleone? Eu tenho uma noção, mas eu acho que o Cetista ele pode falar pra gente, não é, Cetista?
Eu fiquei pensando assim, como que seria um encontro ou uma história parecida com Jesse e Celine aqui no Brasil, né? Lógico que não vai ser num trem, porque Brasil e trem são duas coisas que não funcionam muito bem juntos, infelizmente. Então, isso aí. tem uma mudança aí. Então eu escrevi um texto, né? Um teatro, um audiodrama aí, e eu e a Ana Bianchi, a gente interpretou esse texto, reimaginando a história do antes aqui no Brasil. Nesse primeiro cast a gente vai fazer a primeira parte do texto, né? No próximo a gente vai fazer também, vão ter mais 2 junto com os outros 2 casts dos outros 2 filmes, e espero que vocês gostem aí. Então agora a gente vai reimaginar essa história aqui no Brasil. Boa, só lembrando que a gente vai ter continuações, né? A gente fez cabines de cada filme, antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes... Da meia-noite. Antes da meia-noite. Então, o que acontece? Vai ter o audiodrama brasileiro pra todos eles também. Então, fiquem até o final que a história tá doideira demais. Então, Dinho, toca aí! Should, yeah, although tomorrow it don't look that good. Well, it just goes to show, though people say we're an unlikely couple, I'm seeing